Fala pessoal! Hoje a gente vai fazer um mergulho direto num material fascinante, que é bem denso e cheio de conceitos esotéricos profundos. Nós vamos desbravar os princípios fundamentais do capítulo 13 de O Livro de Ouro de Saint-Germain. Para quem estuda metafísica, essa é uma obra absolutamente clássica, e o nosso desafio aqui é pegar toda essa teoria abstrata e trazer para um formato super claro. É um texto que exige bastante foco, porque ele vira de cabeça para baixo a nossa percepção comum da realidade. Bom, vamos lá. Começando com o que é, sem dúvida nenhuma, a grande âncora desse capítulo inteiro. A afirmação "Eu sou a ressurreição e a vida" não é só uma frase de efeito, tá? Segundo o texto, isso é a base absoluta de toda a existência. O autor já deixa claro de cara que essa expressão, o "eu sou", representa o poder máximo e incontestável do universo, agindo através de nós. A ideia é que só de reconhecer essa frase, a gente desperta uma energia vital gigantesca e isso dá o tom de toda a autoridade metafísica do resto do capítulo. Para organizar nossa viagem por essa visão espiritual, vamos dividir a análise em 4 partes superlógicas. Primeiro, o poder do eu sou. Depois, o domínio do eu externo. Em terceiro, a qualificação da energia. E para fechar com chave de ouro, as práticas diárias de perfeição. Então vamos para a seção 1. O poder do eu sou, que o texto trata como o princípio supremo da vida. Olha, o texto não tenta provar nada disso cientificamente, viu? Em vez disso, ele já chega estabelecendo uma autoridade absoluta baseada na revelação espiritual. É muito evidente a natureza majestosa que Saint-Germain dá para esse conceito. O eu sou tem atributos literalmente infinitos. Não é uma forcinha isolada, é a força motriz de tudo. É a ressurreição, a energia de cada movimento, a luz que acende cada célula, a própria inteligência e, no fim das contas, o amor perfeito. Passando o olho nessa lista, a gente percebe o argumento central. Não tem 1 milímetro de existência onde essa presença não seja a base de tudo. E para deixar isso mais concreto, o livro puxa uma metáfora bíblica super famosa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas o que isso significa na prática? Aqui a explicação é bem específica. O material defende que a perfeição da vida já existia muito, mas muito antes de qualquer coisa física aparecer. Abraão representa a nossa expressão externa, física, aquela que tem prazo de validade, já o eu sou é o princípio eterno. É a separação nítida entre o que foi criado e é temporário e o Criador, que é atemporal. Seguindo em frente, entramos na nossa segunda seção, o domínio do eu externo e a conquista do ego humano. O que é super interessante aqui é que o texto dá uma guinada brutal. A gente sai daquela ideia de princípio divino perfeito e cai direto na realidade das nossas limitações humanas. O autor traça uma linha bem clara entre 2 estados de ser. De um lado, a gente tem o eu externo, que é crítico, invejoso e curioso. O livro, inclusive, avisa que ficar reparando no progresso dos outros só atrasa nossa própria evolução. E do outro lado, temos o estudante ideal, que é focado só em harmonizar a própria mente. A mensagem é que a única verdadeira obrigação de quem estuda essas leis é manter o silêncio e a paz no próprio mundo interior, ignorando totalmente a distração que vem de fora. Tem uma advertência fortíssima nesse capítulo. Nós temos essa tendência quase perigosa de focar só nos problemas para tentar resolver. Mas o autor afirma que essa atenção excessiva aos problemas, na verdade, multiplica os problemas. É como apagar fogo com gasolina. A solução que ele propõe não é brigar com a dificuldade, mas sim elevar o estado de consciência para essa presença do eu sou, que simplesmente elimina o estado onde o problema existe. É uma mudança de perspectiva radical. A gente não resolve o problema, a gente muda a consciência até que ele desapareça. Eu acho essa analogia da locomotiva simplesmente brilhante. Ela pega algo extremamente abstrato e transforma numa imagem super fácil de guardar. O eu sou é o apito do trem, aquela força invisível que anuncia o poder, a essência divina dando a direção. E o corpo humano, a nossa personalidade, é a locomotiva em si, ou seja, aquela máquina pesadona que faz o trabalho braçal no mundo físico. Sem o apito e o maquinista invisível, a locomotiva não vai a lugar nenhum. Mas quando é governada por essa presença, ela ganha um propósito perfeito. Agora a gente chega à terceira seção, a qualificação da energia e como funciona a mecânica da vibração e da substância. Até esse ponto, a gente falou muito de filosofia, mas o livro também entra na física da coisa toda. Ele trata a energia como uma força totalmente neutra. A substância tem uma energia natural. O núcleo dela é pura ação inteligente. Quando a vibração está quietinha em repouso, ela é 100% pura. Mas o grande segredo é que a energia em ação fica só esperando as nossas instruções. Ela precisa ser conscientemente qualificada.
Ou seja, essa força vital entra na gente pura como o alento de Deus e a nossa mente humana que vai lá e pinta essa energia com alguma cor, seja para fazer o bem ou para causar destruição. E baseando-se nessa regra da energia, o autor traz um alerta super sério. Já que a energia obedece cegamente ao pensamento, ele diz que é uma verdadeira tragédia a gente ficar cultivando pensamentos limitantes sobre outras pessoas. Mandar energia mal qualificada, tipo raiva, inveja ou pessimismo para alguém mais sensível, causa um estrago real no mundo, podendo limitar a pessoa por anos a fio. A regra é cristalina. Se a gente quer liberdade, a gente tem a obrigação de garantir a liberdade mental de todo mundo ao redor, cortando o hábito da crítica pela raiz. E assim, a gente aterrissa na nossa quarta e última sessão, práticas diárias de perfeição. Vamos ver os passos práticos para o domínio espiritual. É aqui que aquela filosofia toda vira algo que dá para fazer na segunda-feira de manhã. Para quem já sentiu aquela explosão de raiva do nada, o texto dá um método de 3 passos que é um baita freio de mão. Passo 1, contar até 10. Isso atrasa a liberação descontrolada da energia. Passo 2, mandar a própria personalidade calar a boca e obedecer, exigindo o silêncio absoluto do ego. E o passo 3, se alguma palavra ruim ou pensamento já tiver escapado, a gente tem que usar o poder interno para consumir essa negatividade no mesmo segundo. É uma tática mecânica mesmo, para impedir que o caos se materialize. E tem também umas dicas que parecem simples até demais. O capítulo sugere usar direto a expressão Deus abençoe isto. E não só com pessoas, mas com objetos inanimados. Pensa bem, se toda substância vibra e a energia obedece aos nossos comandos, então até cadeira, o carro ou o computador estão sujeitos a essa força boa, o que gera realizações que o autor chama de assombrosas. Por fim, a disciplina de ouro desse estudo é a rotina matinal. A ordem é acordar cedo, pular da cama e imediatamente qualificar o próprio mundo com perfeição antes mesmo de deixar a rotina lá fora interferir. E o texto insiste, tem que ser com sentimento de verdade. O terceiro passo é ter uma teimosia do bem, se recusar totalmente a aceitar qualquer condição de dor ou negatividade, criando tipo um escudo para a mente e para o corpo logo no primeiro respiro do dia. Então, o resumo da ópera está todo nessa citação. O autor é muito firme em dizer que o tempo não importa muito aqui. Na verdade, ele insiste que essa ideia de que as coisas demoram é só uma limitação do ego humano. Quando a gente aplica essa regra com uma convicção real e profunda, a manifestação vem na mesma hora. A nossa parte não é sentar e esperar, mas sim agir, aplicar a regra e simplesmente saber que funciona, dando liberdade total para esse poder agir. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu deixo uma reflexão no ar para todo mundo pensar. Se a gente assumir que tudo o que o Saint-Germain falou aqui é válido e que a substância do universo é neutra e nós estamos o tempo todo preenchendo o mundo só de pensar e sentir, qual é exatamente a qualidade da energia que as nossas mentes estão espalhando para o ambiente ao nosso redor agora mesmo? Fica a dica para a gente observar bem de perto nossas palavras e emoções nas próximas horas. Valeu demais para acompanharem e a gente se vê na próxima análise.